A liberdade financeira é um conceito que vai muito além de não ter dívidas ou ter algum dinheiro guardado. Ela representa a capacidade de escolher, de viver sem correntes invisíveis que prendem a mente e o coração a uma vida de limitações. Quando falamos em correntes, não estamos falando de algo físico, mas de uma prisão emocional e mental criada quando o dinheiro controla todas as nossas decisões. Quantas vezes você já quis tomar uma atitude, fazer uma viagem, investir em um sonho, mas recuou porque sentiu o peso da insegurança financeira? Essa sensação é exatamente a ausência de liberdade. E é aqui que começamos a mergulhar de verdade no propósito que o dinheiro pode ter na sua vida. A verdadeira riqueza não é apenas o acúmulo de cifras em uma conta bancária, mas a serenidade de saber que suas escolhas não estão mais escravizadas pela falta. A liberdade financeira é um estado em que o dinheiro deixa de ser uma preocupação constante e passa a ser apenas uma ferramenta para você construir uma vida com mais significado. Imagine por um instante acordar em uma segunda-feira sem aquela pressão de ter que trabalhar em algo que você não gosta apenas para pagar contas. Imagine ter tempo para dedicar às pessoas que ama, aos projetos que te movem, aos momentos que realmente importam. Essa cena pode parecer distante para muita gente, mas ela é possível quando você entende como o dinheiro pode ser colocado a serviço da sua vida e não o contrário. Não é sobre ficar rico do dia para a noite, mas sim sobre construir, tijolo por tijolo, a estrutura que vai sustentar uma vida onde as correntes invisíveis já não te seguram. É o poder de dizer sim ou não a partir daquilo que você realmente deseja, e não do que as circunstâncias exigem. É viver de acordo com os seus valores, em vez de ser refém da falta de planejamento, da dívida, do medo ou da escassez. Mas vamos ser sinceros, alcançar a liberdade financeira não é fácil e justamente por isso tão poucas pessoas a experimentam de fato. O caminho exige disciplina, consciência e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Quem continua acreditando que dinheiro é apenas para pagar contas, dificilmente chegará ao ponto de usá-lo como ferramenta de libertação. É preciso mudar a relação emocional que você tem com o dinheiro. Enquanto ele for um peso, um tabu ou um assunto evitado, continuará exercendo poder sobre você. Agora, quando você decide encará-lo como aliado, entende que cada escolha financeira é também uma escolha de vida. Cada vez que você escolhe poupar, em vez de gastar no impulso, está se aproximando dessa liberdade. Cada vez que decide investir em conhecimento, em vez de acumular apenas objetos, está construindo tijolos de um futuro mais leve. Existe também um aspecto muitas vezes ignorado. Liberdade não significa apenas não trabalhar. Muitos acreditam que conquistar liberdade financeira é se aposentar jovem e não fazer mais nada. Mas a verdade é que quando as correntes invisíveis se rompem, você passa a ter o privilégio de escolher o que quer fazer. Se você ama o que faz, pode continuar trabalhando, mas agora sem a pressão da necessidade. Trabalhar por propósito e não por obrigação. Criar por prazer e não por sobrevivência. Esse é o nível mais profundo da liberdade financeira. A autonomia sobre o seu tempo. E o tempo, como sabemos, é o ativo mais valioso que temos, pois é o único que não pode ser recuperado. Dinheiro você perde e ganha, mas o tempo perdido nunca volta. É por isso que a liberdade financeira não é sobre ostentação, mas sim sobre viver de acordo com aquilo que dá sentido à sua vida. Outra coisa importante, a liberdade financeira não é apenas um destino, mas também um caminho. Cada etapa, cada conquista, cada pequena vitória já traz consigo uma sensação maior de leveza. Quando você paga a sua primeira dívida, sente um alívio.
Quando consegue guardar o primeiro valor significativo, sente esperança. Quando realiza o primeiro investimento e vê o dinheiro trabalhar por você, sente empolgação. Esses são marcos que comprovam que as correntes invisíveis estão se rompendo aos poucos, e essa caminhada, por mais longa que seja, já vai transformando sua mentalidade. Aos poucos, você deixa de ser escravo das contas e passa a ser construtor de escolhas. E quando percebe, já está vivendo mais próximo da liberdade que parecia tão distante. A liberdade financeira, portanto, é também emocional, porque não adianta ter milhões e viver com medo, ansiedade ou insegurança. A verdadeira liberdade é quando você sabe que está no controle, que o dinheiro não manda mais em você, mas sim você decide o que ele vai significar. E aqui entra algo que pode parecer simples, mas é revolucionário: definir o que é liberdade para você. Para alguns é viajar o mundo, para outros é viver com a família em paz, sem preocupações. Para outros ainda é ter tempo para criar, ensinar, ajudar. Não existe um único modelo, existe o seu modelo. E é ele que deve guiar suas decisões financeiras. Esse é o propósito que transforma correntes em asas. E antes de seguirmos adiante, eu quero propor algo. Pense agora em uma frase que resuma o que liberdade financeira significa para você. Pode ser algo simples como: eu escolho viver sem correntes, ou meu tempo é meu tesouro. Escreva essa frase nos comentários. Compartilhar isso é como plantar uma semente que vai te lembrar todos os dias do que realmente importa na sua caminhada. Porque, no fim das contas, liberdade não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sim sobre o que você faz com ele. E o mais incrível é perceber que essa liberdade está mais perto do que você imagina. Basta começar a construir hoje mesmo.